Hoje eu trouxe essa coisinha bonitinha pra gravar o quê? Podcast. O quê? Relato de parto. O Joaquim nasceu com 40 semanas e 2 dias. Eu já estava de 40 semanas. A gente achava que ele não ia nascer ainda. Num sábado lindo, Top. de sol, né? Calor. Escolheu um dia top pra ele nascer. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria que ele nascesse, que eu entrasse em trabalho de parto à noite, porque é o momento que o Maurício está em casa, ele trabalha durante o dia, então à noite eu não ia estar sozinha. E eu queria que fosse no final de semana que ele estivesse de folga. Foi exatamente o que aconteceu. Ele nasceu no dia 3 de setembro, às 8h05 da manhã, e o Maurício estava de folga. Enfim, como que começou? Porque a minha maior dúvida, se a dor começava assim do nada, ou se dava algum sinal antes, se saía algum líquido, se saía algum sangue, se sentia uma dorzinha aqui e ali. E o meu foi do nada, né, amor? Não foi tão do nada, começou a ter um incômodo de madrugada. Né? Tipo, não, mas do nada, tipo assim, que começou a doer. Sim, Até sim. então eu tava muito bem. A gente foi no médico na quarta-feira, eu tava com 39 semanas e 6 dias. E aí o médico falou assim, ó, do jeito que ele tá aqui, lembra que ele falou pra gente? Do jeito que ele tá aqui, ele tá de boa. Não tá dando sinais de que ele vai nascer. O médico já explicou pra gente ficar tranquilo, que pelas minhas condições, pelo nosso histórico de gestação, ele poderia nascer até 42 semanas. Então ainda tinha mais 15 dias e a gente tava tranquilo, a gente podia esperar numa boa. Depois que a gente faz um tempo de gestação, que é 40, a gente tem que observar mais. A gente ia começar, né, aí a cada 2 dias. Então a cada 2 dias a gente ia numa consulta. Tanto que a consulta nossa foi marcada pra segunda-feira e o Joaquim nasceu sábado, né? E o médico falou assim, ó, eu vou marcar pra vocês então um cardiotoco daqui 2 dias, que era na sexta. E aí na segunda vocês voltam pra fazer consulta. Na quarta a gente faz o outro cardiotoco. Então a cada 2 dias a gente ia intercalando entre consulta e exame, consulta e exame. Não tinha dado nenhum sinal, aqueles sinais que as pessoas falam, barriga baixa. Inchado um pouco. A barriga barriga baixa. desceu, mas só que a barriga desceu várias vezes. A minha barriga descia subia toda hora, então, acho que pela posição dele, sei lá. meio... Aí na madrugada de quinta pra sexta, eu comecei a sentir cólica. E aí quando foi umas 3 horas da manhã, toda hora eu tava acordando. Eu tava com sono super leve, toda hora eu tava acordando e com vontade de ir no banheiro, mas aquela vontade tipo de ir no banheiro pra fazer cocô, sabe? E aí eu ia no banheiro, fazia força e não saía cocô. E aí eu voltava, dormia, passava a dor. Daí daqui a pouco eu acordava de novo com aquela dor, tipo assim... Dor nas costas, né? Era uma dor nas costas, mas não era uma contração, era uma dor de vontade de ir no banheiro mesmo. Na minha cabeça não passou nada que poderia ser o início de trabalho de parto. Nada, nada, nada. E aí 5, 6 horas da manhã, foi a hora que eu comecei a vir com um pouquinho de dor. Só que, tipo assim, uma dor, gente, mínima, sabe? Uma dor, assim, mínima. Uma dorzinha... nível... Ai, muito pouco. Comparado tipo assim, com tudo? 1, 2. Nível 1. Bem mínima. Vinha uma dorzinha nas costas, assim, um incômodo, como se fosse a dor na lombar que a gente sente na gestação. E essa vontade de ir no banheiro. Aí eu comecei a achar estranho, porque eu já tava assim, desde as 2, 3, acordando toda hora, com vontade de ir no banheiro e nada. O Maurício roncando, dormindo. Mentira. Eu protesto. E aí a gente ia acordar cedo no outro dia pra fazer o cardiotoco, né? Agora são 9, ó. Agora são 9, tá uma sensação um pouco mais elevada. Passou já. Sim, passou. Não sei. É isso. Um beijo da Eu tinha na minha cabeça que minha bolsa ia estourar, ou que meu tampão ia sair, porque todo mundo ficava isso na minha cabeça. Ele vai dar algum sinal. E ele não deu nenhum sinal, ele simplesmente comecei com essas dores. O Maurício e minha mãe já estavam animados que ia nascer. Eu tô no controle às 5 da manhã. Fala aí. O Maurício e minha mãe, agora que ficou sabendo que eu tava no parto, eles estão descontrolados. Júlia. Eu parei de filmar e mexeu, ele escutou minha voz e mexeu. A gente passou com a plantonista, contei das dores que eu tava sentindo. Falei, tô com dor assim, desde tal hora, tal. Daí ela falou assim, olha, você está em trabalho de parto, mas você está na fase latente do trabalho de parto. Ela disse que não chegava a ser um trabalho de parto ainda, Ativo, né? Ela falou assim, não é um trabalho de parto, mas está no estado latente. No início. Significa que pode ser que isso vingue durante as Evolua. próximas horas, até a noite, ou daqui 2 dias ainda poderia vingar. Então não era uma coisa concreta. A médica falou pra gente assim, a médica do plantão, falou assim, se vocês quiserem que isso evolua, ajuda, né, a evoluir. Então, o que ajuda? Exercício, caminhada, caminha bastante, faz bastante exercício na bola, academia, agachamento, chuveiro com água quente.
Tudo isso estimula o parto. Eu olhei pro Maurício e falei, vamos fazer essa criança nascer hoje. Era muito incerto se ele nasceria hoje, se ele nasceria amanhã, se ele nasceria daqui 3, 4 dias. Eu não avisei ninguém. A única pessoa que eu avisei foi a minha sogra, minha mãe que tava com a gente na hora, e meu pai. E minha irmã, né? Minha irmã, né? É, nossa família. Tipo, os pais dele, a irmã dele, meus pais e minha irmã. Só. Até porque a gente não sabia se ele nasceria naquele mesmo dia. A gente saiu do hospital, daí a gente foi pra casa, trocou de roupa e falou, vamos andar, vamos fazer exercício, vamos fazer alguma coisa, vamos distrair, porque se eu ficasse também em casa eu ia ficar muito ansiosa. A gente foi no shopping, a gente almoçou. Agora a gente tá aqui no Vale Sul, veio andar um pouquinho. Paramos lá fora pra Júlia poder andar. Eu queria pagar o estacionamento, mas a Júlia não quis, então parei lá fora pra andar um pouquinho. E tá aqui, ó, teve uma contração no carro, de boinha. Ele tá adorando, porque ele E agora, lá. eu acho que agora tá... Não, tá nada, tá sem dor, não tem que estar com dor não. Tá dando contração? Contração? Tô andando e comprando. Tô só falando. Aí agora ela tá andando na Renner e a gente vai andando pelo shopping. Nessa hora, depois que a gente saiu do médico, eu acho que você vê como que o psicológico é muito forte. Quando a médica falou isso, que eu tava na fase latente de trabalho de parto, que é o início, quando a gente saiu do hospital, eu já comecei a perceber que as minhas contrações aumentaram. Eu tava bem ainda, porque eu tava andando e falando, e enquanto você tá andando e falando, você tá paz e amor. No shopping eu sentia as contrações, só que eu ainda dava uma fisgada assim, uma dorzinha bem... Uma dor muito suave. Ai, andando no shopping de novo. E aí eu precisava descansar, porque eu sabia que o meu médico tinha falado que no final, que é a hora do expulsivo, né, a gente precisa de muita energia. Eu falei pro Maurício, o que eu falei pra você? Vamos pra academia. Quando eu voltar da academia, eu durmo, né? Fomos pra academia. E aí, na hora que a gente foi pra academia, a dor já tava começando mais forte, assim, né? Já tava aumentando, eu já tava inchada, já tava com uma cara de derrota. Eu fui no banheiro trocar de roupa e eu vi que o meu tampão começou a sair. Galera, agora são 5 horas, a gente tá indo pra academia, o tampão da Júlia acho que saiu. Saiu meu tampão. Saiu de vez agora. Então agora ela tá... Não, de vez. De vez não, sai um pouquinho. Saiu bastante, Fiz caminhada, fiz exercício na bola, a gente fez bastante exercício na bola e daí por último a gente foi dar uma andada de esteira. Mais uma contração, a outra foi perto, né, amor? A outra foi um tempo atrás, eu não vi, mas foi perto. Deu umas 2, 3 contrações agora, mas nada muito rápida. Agora parou um pouco. Agora parou. Aí quando eu voltei da academia, eu fui pro chuveiro, né? Fui tomar um Fui banho. tomar banho. Quando eu saí do banho, gente do céu, foi incrível, né? Impressionante. Porque daí minha contração, tipo assim, que tava de 20 minutos, foi pra 8. Agora eu vou tentar descansar. Só que, coitada, né? Coitada de mim. Porque daí a contração diminuiu e eu não consegui mais descansar. Gente, deitada e sentada é a pior posição do mundo pra quem está em trabalho de parto. Agora eu vou falar por mim. Sou mãe limite. Eu dou um duro danado pra sustentar essa casa, trazer comida pro teu Sei que a posição que eu ficava era assim, ó. Né, amor? Eu ficava assim na cama e o Maurício fazendo massagem nas minhas costas. O tempo todo. O tempo todo, porque a massagem nas costas era o que me ajudava. 6 horas, essa foi a hora que eu entrei em trabalho de parto ativo. Como que eu sei que eu entrei em trabalho de parto ativo? Porque a dor aumentou muito, assim, de um nível que tava, tipo, no 5... Não, tava no 1, 2, foi pro 5. tava no 1, 2, assim, de dor e foi pro 5, 6 em coisa de minutos. Foi o que eu falei pro meu médico, daí eu conversei com ele no celular, falei, olha, tô sentindo isso, daí ele falou, agora você tá em trabalho de parto ativo, então vamos observar. Ele falou assim, você tá bancando, que o doutor Urbano fala assim, né? Eu disse, você tá bancando ainda a dor? Eu falei assim, tô, doutor, tipo, tô sentindo dor, mas tá muito tranquilo ainda. As orientações do meu médico foi ir para o hospital se minha bolsa estourasse, se a contração ritmasse de 4 em 4 minutos, ou menos, né, 4 ou menos. Se eu tivesse sangramento intenso, assim, de tipo, muito sangue, e
se o bebê parasse se eu sentisse que o bebê tinha parado de mexer. Ele ensinou muita coisa pra gente. Tipo, cada consulta era um passo a passo, né? Cada consulta era uma aula que ele dava, assim. Então, ele preparou muito a gente pra gente bancar, ficar em casa o máximo que a gente conseguisse. Quem me acompanhou viu que eu falei muito disso, tanto da parte de psicológico e da parte de médico. Se você pegar um médico que você confia, pode falar quem for. Só que ele falou assim, porém, se vocês em qualquer momento de trabalho de parto, vocês se sentirem inseguros com qualquer coisa, não pensa duas vezes, vai no médico. É melhor vocês irem tirar a dúvida do que vocês ficarem em casa com dúvida. Não precisa ficar em casa se sentindo culpado, né? E outra, confiar no doutor é a melhor coisa, porque ele que tá acompanhando todo o processo. Ele que sabe de tudo que tá acontecendo. Ele que tá ali, e na hora do parto ele que vai estar lá também. Na gravidez toda, ele me incentivou muito, porque ele falou, Júlia, você é nova, você tem o seu metabolismo bom, a saúde boa, eu nunca tive nenhum problema na gestação de diabetes, pressão, nada disso. Então ele falou assim, cara, pelo seu histórico, favorável, né? Pelo seu histórico é muito favorável que você tenha um parto normal, então eu vou me preparar pra isso. Então eu preparei muito meu corpo, preparei muito a minha mente, a mente mais que o corpo ainda, e preparei muito o meu espiritual pra eu entregar mesmo pra Deus. 80% a mente e 20% o corpo. E 100% Deus, né? Eu vou fazer minha parte, né? O que eu posso fazer, mas eu quero que esteja nas mãos de Deus. O que for pra ser, vai ser. E eu não queria ficar frustrada por nada, assim, sabe? Tudo bem, gente botou na cabeça. Eu sabia que o que acontecesse era porque tinha que acontecer. A gente botou na cabeça que, independente se fosse parto normal ou cesárea, está tudo bem. Depois disso, não tem muito o que contar, porque a gente só esperou, né? Liguei pra minha irmã, fiz chamada de vídeo com a minha irmã, comemos, sabe, assim, e a dor tava vindo, e a dor vindo. Eu imaginei pra você algo até que tá super na moda agora. Passou? Passou. É isso aí. Passou agora. Tá pleno agora. Quando foi 9 horas, deixa eu ver aqui minha cola. 9 horas, eu entrei no chuveiro de novo. Você pode colocar com shortinhos também. Essa jaqueta você pode colocar com vestido longo que você adora. Enfim, brinca com as roupas. Foi um outro divisor de águas. Quando eu saí do banho, a contração abaixou pra 4, 5, 6 minutos. Só que abaixou não constante, abaixou e ficou tipo não tava 2, ritmado, 4, não, 6, só 8. foi ritmar, minha contração só ritmou na hora que a gente foi pro hospital. As contrações da gata, 7 minutos, depois 5 minutos, 8 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Tá só diminuindo o tempo, ó. Daí foi a hora que o negócio começou a dar uma apertada a mais. Assim. Aí quando a minha irmã chegou, tudo ficou mais leve, assim, né? Porque uma coisa que eu também sempre quis durante o trabalho de parto era a minha família perto. A minha irmã chegou, então tudo ficou mais tranquilo, porque daí a gente começou a conversar, a gente começou a dar risada, a gente dançou. Agora estamos aqui, ó. 49, estamos quase indo pro hospital. As contrações já começaram. Ó, até o pai tá ali, ó. É do nada, Neto. É do nada. Que a contração é assim, gente, ela vem. No meio da contração você fala assim, cara, que dor, não aguento. Na hora que passa a contração você fala, calma aí, eu acho que eu aguento mais uma. E eu fui nessa de aguento mais uma até a hora que o Joaquim nasceu. Então é isso que eu ficava na minha cabeça, que tipo assim, ia passar, a contração vai passar, ela é uma onda, ela vem, faz o pico, né, que é onde mais dói, esse pico dura 3 segundos, depois ela já vai descendo de novo. Fiquei no trabalho de parto inteiro, desde quando entrou na fase ativa, até a hora que o Joaquim nasceu, todas as contrações eu fazia, eu tava rezando o terço. Então cada contração era uma oração que eu fazia. Quando eu falava amém, a dor passava. Era impressionante. Mas a dor da contração, eu não sentia nada de pressão lá embaixo e nem na barriga. Eu sentia minha barriga dura, mas a contração é aqui, ó. Eu doía aqui. E a todo momento eu fazendo quadril. massagem ali, ó, no quadril, É o quadril, assim, é uma abrindo dor assim. que vem das costas, assim.
Eu não tenho nem como Rodando, explicar. É uma dor massagem. que só quem já sentiu que consegue explicar. Tá vindo? Tá vendo? Ai, eu tô sentada, não quero ficar sentada. Levanta, vai. Encosta na cama. É. Agora pegou então, hein? Tô aqui, ó, me arrumando pra conhecer o Joaquim. Porque se a gente estiver aqui pro hospital, eu tô pronta. Quando deu 10 horas da noite, eu fui me maquiar. Eu tô terminando de me maquiar, pelo menos, né? Pra dar um arzinho de saúde nessa cara, dessa mãe. Se a maquiagem vai durar até lá, não sabemos. Eu falei assim, não, eu não vou parir feia, né? Eu estava acabada, porque eu tinha entrado no chuveiro. Eu falei, não, vou parir bonita. Mami está pronta. Eu ia... Ó, minha cara, eu tô com... Mesmo maquiada, eu tô com cara de cansada. Só que daí, das 10 até a meia-noite, eu comecei a observar que o Joaquim não tava mexendo muito. E aí eu lembrei que o meu médico falou, se você tiver medo ou tiver insegurança, vai pro hospital. Aí foi a hora que a gente se arrumou pra ir pro hospital. Até então a Júlia tava linda, plena, né? Pro hospital. Ih, tá vindo. Tá vendo? Vou encostar. Calma aí. É, encosta aí que eu vou ter que virar. Tem que ficar aqui, ó. Ai, não tô marcando agora. Eu tô passando mal já. Abre um pouquinho a janela só pra dar um... Eu estava um balão, inchada, com a cara desse tamanho redonda, mas eu tava maquiada, isso era o que importava. Só que uma coisa que eu também não queria era ficar fazendo toda hora exame de toque. Isso daí vai mexer com o meu psicológico também, porque com a dor que eu tava sentindo, se eu chegasse no hospital e eu tivesse com, sei lá, tipo, o médico falasse, ah, você tá com 1 centímetro de dilatação. Cara, aquilo ali pra mim eu já ia falar, nossa, então não vai evoluir, porque eu tô com uma dor terrível, tô com 1 centímetro. Então era uma coisa que eu não queria fazer, exame de toque desnecessário, né? Cheguei no hospital lá com dor e tal, fiz o cardiotoco de novo. O médico plantonista fez o exame de toque e eu estava com 2 centímetros. Só que, gente, eu já tava num estado, assim, que eu tava nervosa, eu tava ansiosa, eu tava com dor. Eu já tava num estado que eu tava vulnerável. E aí, como eu tava com dor, eu entrei na emergência e o Maurício ficou fazendo minha ficha lá fora. Aí o médico falou assim, vou pedir sua internação. Na hora que ele falou internação, aquilo ali entrou na minha cabeça, eu falei... Na minha cabeça eu pensei, não quero internar. Não quero internar, não quero. Porque eu sabia que se eu internasse, eles não iam me incentivar ao parto normal como eu queria. Eles iam, depois de algumas horas, eles já iam jogar alguma desculpa pra me colocar pra cesárea. Pra uma cesárea não indicada. Ou, né, o ambiente hospitalar É um ambiente, tipo assim, tenso. É um ambiente que eu não ia ter minha família, e pra mim eu já precisava muito minha família perto de mim. Aí eu cheguei no médico e perguntei assim, opa, tudo bom? Dele, Tudo. Mais resumido, não precisa você falar os passos que você deu. Eu gosto de falar certinho. Aí eu perguntei assim, por que vai internar? Ele falou assim, por que vai internar? Aí eu falei, mas tem algum motivo assim? O Maurício achou que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, comigo, aconteceu tipo, alguma coisa, pressão, algum motivo? sei lá, alguma Daí ele falou coisa. assim, ué, tem trabalho de parto, tem que internar. Peguei o celular e fui mandar mensagem pro Dr. Urbano. Peguei o cardiotoco, mandei pro Dr. Urbano e falei pro Dr. Urbano, tá tudo bem, tá tudo certo? Ele falou assim, tá tudo ótimo, pode ir pra casa. O Dr. Urbano já ligou pra ele, pro plantonista, e falou... E eles conversaram lá no telefone, daqui a pouco o plantonista voltou e falou assim, pode ir pra casa. Pode ir pra casa. Nós acabou de ir no médico, estamos voltando, agora são 1h27. Voltando no carro, tô na contração, o médico liberou pra voltar. O Maurício tinha que parar o carro no meio do caminho. Parava assim pra no poder- meio da rua, pra eu assim, descer no do semáforo, carro. assim, ó, parava e ligava pra piscar alerta. Porque eu tava com muita contração e tinha hora que eu tinha que descer do carro, porque eu não aguentava ficar dentro do carro. Ó, a Júlia tá aqui, ó. A sogrinha fazendo massagem nela, tá tendo uma contração aqui fora. Ela desceu do carro pra ficar melhor pra ela, que no carro tava doendo. 1h30 da manhã a gente já tava em casa de novo. E foi a hora que eu fui pra Partolândia, assim, que eu já não tava mais em mim, que eu já via coisa, que eu já falava coisa. Eu tava sentindo tanta dor que, tipo, eu vomitava de dor, né? Tipo, eu passava mal, eu começava a passar mal, e aí eu começava... No meio da contração eu começava a vomitar de dor. E depois do banho, Eu desmaiava. depois do banho, né, a sua contração, Depois do tipo, banho. foi pra 2. Caiu minha ficha ali que eu tava em trabalho de parto. Foi ali naquele momento que eu falei, meu Deus,
Agora vai. Eu tô em trabalho de parto e tá acontecendo. E aí foi a hora que eu comecei a ficar mais, não desestabilizada, mas eu tava cansada, eu tava passando mal, eu tava vomitando, então eu tava perdendo mais ainda a minha energia, minha força. Você não conseguiu descansar, quando ela queria descansar, né? Não deu certo. Assim, já tava muito intenso. As coisas começaram a ficar bem difíceis aí. A parte das 2h e pouco da manhã, a Júlia tava sentindo muita dor. Acabava a contração, ela tava mole, assim. Aí chegou uma hora que ela olhou pra mim e falou assim, eu não aguento mais. Eu sabia que eu ia sentir dor, eu sabia que eu dor sentia é dor, inevitável, mas eu não queria que fosse sofrido. Mas a dor é diferente de sofrimento. Então, tipo assim, uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, eu quero ter parto normal, eu sei que vai doer, mas eu não quero sofrer. Sofrer no sentido, tipo assim, sabe? Esse sentido que a gente fala, tipo, ai, eu não aguento mais, alguém tira essa criança daqui, eu não aguento mais. Eu não queria colocar na minha cabeça que eu não aguentava mais. E eu já tava ficando nesse estágio. E eu não queria que o parto fosse uma experiência traumática pra mim. Eu queria que fosse o melhor dia da nossa vida. Eu não queria que fosse o pior dia da nossa vida. Então, quando isso começou a pesar pra mim, de tipo assim, nossa, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô passando mal, eu tô não sei o quê, eu já comecei a me desestabilizar. Então, eu falei assim, eu não quero isso. Prefiro ir pra cesárea e ir pra cesárea bem, feliz, do que eu ir fazer um parto normal. Porque e depois até então, quando ela falou assim, eu traumatizada. quero desistir, eu falava, não, Júlia, vamos, tá quase acabando, não sei o quê. Daí Todo momento foi. eu tava motivando. Mas só que nesse momento que ela tentou me deitar aqui, virou e falou assim pra mim, eu já tô sofrendo. Eu não quero mais. Eu tô sofrendo, eu não quero mais. Aquilo mexeu comigo, porque já não foi uma coisa tipo assim, eu quero desistir, eu quero cesárea, não. Porque não foi uma coisa, tipo assim, irracional, pela flor da pele. Ela eu tava olhou ali e eu falei assim, eu falei muito racional, que eu não queria mais. Eu não quero mais. Aquele momento me abalou. Eu falei, puta, se ela quiser, eu vou levar ela, não vai ser cesárea, não tem o que eu falava. Ela tava sentindo dor, né? Ela tava sentindo dor e ela já tava sofrendo. Só que daí passou uns 5, mais umas 2, 3 contrações, a Jaque chegou. Nossa, ela veio com uma força tão grande, uma energia tão forte ali, porque, que ela chegou numa hora que a Júlia tava com dor, ela já chegou em cima da cama, segurando a mão da Júlia e falou assim, isso, Júlia, você consegue, vamos, não sei o quê, vai dar certo. Foi bem a hora que eu desestabilizei. Isso, o Maurício desestabilizou. E só que ela veio sem saber que ela tinha desestabilizado naquela hora. Daí chegou a minha irmã pra dar força pra ele. Sim. E quando a minha irmã deu força pra ele deu força pra mim. E se um não tivesse o outro, talvez não teria. Aí eu comecei a fazer massagem só com as duas mãos. Ih, tá meio escuro agora. Não dá pra ver, não vou botar flash. Mas tá a mãezinha aqui, a Jaquinha aqui. A Júlia tá forte ainda. Firme e forte. Viu, Joaquim? Aguentando. Viu, Joaquim? Já você tá aqui. Já ele vem conhecer isso. E a mamãe tá aqui, ó, forte, esperando você. Oi, meu filho. Dá aí pro papai. Oi, neném. Mamãe, bititinho. Mamãe, neném. Olha só a simpatia desse neném no vídeo da mãe. Agora temos participação especial de um bezerrinho, uma mãe. Depois teve um episódio, assim, muito que a gente vai guardar, acho que pra sempre, assim. Era umas 3 horas da manhã e eu tava rezando. Eu pedia pra Deus assim, Deus, não deixa eu pensar negativo. Eu não quero pensar negativo, eu não queria sentir essa insegurança, essa dúvida de se eu faria cesárea, se eu iria pra cesárea ou não. Então eu queria que Deus me mostrasse, assim, que eu tava indo pro caminho certo, sabe? Pedi muito pra Deus, assim, que eu visse aquele momento como um momento de renascimento. Não como um momento de, tipo, de sofrimento. Eu não queria ver aquilo como sofrimento. Eu queria ver como o meu filho tá chegando ao mundo e ele tá vindo com saúde e é isso que importa. A dor já tava uns 9, eu já tava delirando, eu via coisas que eu pedia muito pra Deus me mostrar um sinal. Eu fechei o olho pra eu concentrar na dor. E na hora que eu abri o olho, assim, eu vi, gente, uma luz, assim. Eu até arrepio de falar. Eu vi uma luz branca, assim, na porta. E nessa luz tava meu avô. Ele faleceu já faz mais de 30 anos. Eu não cheguei a conhecer ele. O meu pai admira tanto esse homem que ele, a vida inteira, falou muito dele, como se a gente... Então a gente sente... Como se estivesse presente sempre, né? Como se ele estivesse presente sempre. E eu tenho um amor tão grande pelo meu avô sem conhecer ele, que parece que eu conheci, sabe? Recarregou todas as minhas energias. Eu falei, não, ele veio pra mostrar que eu tô no caminho certo. Eu queria falar pra eles o que eu tava vendo. E eu não tinha força pra falar, então eu só fazia... Eu só fazia assim, vô. Sabe quando a pessoa tá morrendo que só sai uma palavra? Eu ficava assim, vô. Ai, minha irmã, o que tem? Daí eu só fiz assim, ó. Valdir tá Vô Valdir, eu só fiz assim, ó.
Aí Tá, foi a hora que eu foi e a Jaque fechado. começou a E chorar. daí virou aquela coisa, que daí minha irmã começou a chorar também, o Maurício começou a chorar, minha mãe E, já tava e foi, chorando há e muito foi tempo. onde deu um gás pra gente também, né? Depois dali, a condição da Júlia começou a ritmar em 2 minutos. Certinho, Certinho. gente. 2. Ritmou, tipo, umas 12, né? Vocês falaram? Aí umas 12, 14, Tem a foto aí aí, né? eu olhei pra cara da Jaque, ela olhou pra minha cara e falou assim, tá na hora, agora a gente tem que ir. Passando? Isso, agora vamos pro hospital. Eu cheguei no hospital, era 4h50 e alguma coisa. E aí eles já me levaram direto pro cardiotoco. E a gente tava morrendo Ele de fez medo, o né, toque. do toque, porque a Júlia falou, nossa, se tiver com menos de Eu tava com 5, muito medo, porque eu tiver falei com assim, menos de nossa... 5 eu não quero mais. Fiquei, tipo, meio agoniada, ela falou, nossa, a gente chegou até aqui, velho. E eu fiquei rezando. Daí o médico fez o exame de toque. Aí o médico fez o exame. Aí ele falou assim pra mim, agora você vai, tipo assim, agora você vai internar. 7 centímetros. Na hora que ele falou 7 centímetros, gente... Nossa, mas saiu um peso, Nossa, parecia eu que fiz assim, saiu ó, um eu só caminhão, agradeci, eu falava, velho. Deus, muito obrigada. Ó, agora são 5h44, peixinho, ó. 5h44, já tá com 7 centímetros de atuação. Deixa E eu prender o cabelo. o médico já tá vindo, acabou de fazer o Deixa assim um cardiotoco, pouquinho o exame de toque. Deixa assim um pouquinho pra eu encostar na parede. Ah, sim, de Acabou de fazer o cardiotoco, a Júlia tá aqui. Com 7 centímetros. E Joaquim, tá na hora, hein, bebê? A Júlia tá um pouco cansada, mas ó, tá firme e forte. Aguentou bastante, muitão. Agora é reta final, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos, Jaque. Vamos ganhar esse campeonato aí, hein? Bora, Júlia. Maurício parecia que tinha feito o gol da Copa do Mundo. É Ele ficou- penta! É penta! Daí eu ia pra sala de pré-parto pra poder eu terminar de dilatar os 10 centímetros. E nisso já ligou pro Dr. Urbano e o Dr. Urbano já tava a caminho do hospital. Estamos aqui no hospital já. Jaqueline. E tô aqui, paixão. Tô aqui fazendo massaginha. Estamos aqui no hospital. Contração 2 em 2. Julinha tá aqui. Aguentou firme até agora, né, amor? Firme e forte. Firme e forte. Aí sim. O Joaquim para. Joaquim mexendo. Futebol, que tanto que ele chuta. Respira, concentra. Já estamos aqui agora, hein? E eu comecei a sangrar muito. Muito. Tipo assim, pingava sangue. Eu tava de vestido longo. Pingava sangue, assim, encharcava o chão de sangue. Tipo, né, amor? Era muito sangue. Eu comecei a ficar com medo. O Dr. Urbano chegou. Normal mesmo, né, dela? Normal. E daí ele falou assim... Nossa, quando a Júlia viu o doutor, Gente, também quando foi eu outro vi o peso, doutor, né? Parecia que eu tinha visto Deus, assim. na Ela minha fazia frente. tempo que eu não sorria. Sorria. Mas quando ela Eu viu o doutor, ela sorri. fez assim, ó. Eu sorri quando eu vi o doutor na minha frente. Eu olhei pro doutor, eu falei assim, cara, se o doutor tá aqui, é porque tá, Chegou a hora. tá chegando a hora. Então, ou ele vai fazer logo esse negócio acontecer, ou ele vai diminuir essa minha dor. Aí ele achou estranho, né, a quantidade de sangue. Daí ele falou assim, vamos fazer de novo o toque. Daí ele falou assim, não vamos nem pra sala de pré-parto, já vamos prepara pra a sala de cirurgia. Porque ele já tava a caminho, o Joaquim já estava nascendo. Com a- Essa partezinha da cabeça dele já porque- tava Mas pra só fora. que ele tava com a bolsa, não tinha estourado a bolsa ainda. Então a bolsa tava, A tipo... bolsa tava apertando assim. Por É, isso tava- que tava sangrando tanto, porque ele já tava, tipo, com a cabecinha meio que pra fora. Era 1 minuto que eu tinha de intervalo de uma contenção e outra e eu desmaiava, literalmente, né, Yudi? O doutor viu esse meu estado e ele conversou comigo porque eu tinha medo da anestesia. E eu falei pro doutor que eu não queria anestesia por conta disso. Daí ele foi com todo o jeitinho dele, né, e falou: Júlia, pelo estado que você tá, Eu você tá aconselho, muito né? cansada. Você vai precisar de energia pra hora do expulsivo. Você tá no estado que não é aconselhado, sabe, assim, pra fazer a parte expulsiva. Então, eu te aconselho agora a gente tomar analgesia. Eu vou te dar a dose mínima da analgesia. Você vai sentir dor, mas é uma dor suportável, aquela dor que você sentia lá no comecinho do trabalho de parto. Mas você vai conseguir descansar. E aí você vai ficar 40 minutos com essa sensação. Quando a sua dor começar a voltar, a gente se prepara para o expulsivo. Que eu fui direto pro centro cirúrgico. E eu fui trocar de E o roupa. Maurício foi se preparar para ir pro centro cirúrgico, né?
Estou aqui na sala agora de cirurgia. Vamos guardar, porque a Julia já foi pra lá. Eu tô aqui só aguardando pra eu poder ir pra lá. E vai dar tudo certo. Eu tomei a mesma anestesia da cesárea. Gente, não sei porque eu tinha medo. Foi o pior, a menor dos problemas foi a anestesia. Tipo assim, coisa de 10, 20 segundos, eu já não tava mais sentindo nada. E aí falaram que o Maurício, depois o Maurício chegou, a gente gravou vídeo, tirou foto na sala. Finalzinho, tá quase, são quase 7 e pouco. São quase 8 horas e já tá na porta. Mas eu consegui descansar, eu comecei a conversar, a gente dava risada. Deu pra distrair, né, a A gente cabeça. distraiu, a gente Mudou conversou totalmente muito. o clima, né? Eu fui pro centro cirúrgico às 7. E daí a minha bolsa não tinha estourado ainda. E ele estourou minha bolsa, era 7h40. Quando ele estourou a bolsa, eu voltei a sentir as dores. 7h40 eu comecei a fazer força lá. E aí eu fazia força, e o Joaquim não vinha. E aí o que acontecia? Aqui tá meu quadril, né? O Joaquim passava aqui e na hora que eu relaxava... Passava tudo, né? Ele passava só ele tipo assim, ele começava a vir assim, na hora que eu relaxava ele voltava. Eu fiz várias forças que não serviu pra nada, porque... Eu relaxava, eu respirava assim e ele voltava. O médico pediu pra enfermeira não empurrar, mas era pra fazer uma barreira aqui, ó. Tipo, eles fizeram assim, que era pro Joaquim não voltar. No 7h40 ele estourou minha bolsa e o Joaquim nasceu 8h05. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. Eu tive vacinação. Um ponto externo e mais 2 pontos internos. Pra falar bem a verdade pra vocês, nem dói a vacinação, porque você tá no momento ali que tá com tanta dor, você nem percebe que lacerou. Eu só fiz perceber que lacerou porque o Joaquim nasceu, me deram ele no meu colo e o médico continuou ali, costurando alguma coisa. Não fiz com medo da vacinação. E nem a anestesia, eu tinha muito medo, e foi tipo, muito tranquilo assim pra mim. O trabalho de parto em si é muito mais trabalhoso e muito mais dolorido do que essa parte, sabe? Nos 3 primeiros dias que eu fiquei no hospital, eu não conseguia sentar direito. Eu tinha que sentar em cima de uma almofadinha e eu andava, tipo, bem devagar, até porque eu tinha medo. A impressão que dá que uma tossida, o ponto vai sair, né? Nossa, gente, na hora que chora, né, amor? Na hora que você escuta Já o deram choro. o Joaquim no nosso colo. Ele já deu, assim, direto no nosso colo. Já tentou fazer ele mamar, mas ele nem pegou na hora lá. E, nossa, gente, que momento, né, amor? Que momento. Eu acho que eu reviveria, tipo assim... Eu também. 500 vezes esse momento, porque é muito especial, é muito, muito, muito especial. Sensação única, sensação É único. única. A gente entregou, literalmente, eu entreguei nas mãos de Deus, assim, pra ele fazer o melhor que ele podia. É muito difícil pra mãe, porque exige muito do nosso corpo, né? Mas é muito difícil pro pai também sustentar toda aquela responsabilidade nas costas dele, né, amor? Foi isso. Essa foi a nossa experiência com o parto. Me perguntam se eu teria outro parto normal. E sim, eu teria 500 partos normais, mas eu não teria 500 por pé. Esse é assunto para um próximo. Para um próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente responde. E a gente vai gravar um outro vídeo também, né? Tirando as dúvidas das... E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda pros seus amigos, manda pra aquela mulher que tá grávida, manda pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua tia. Gente, obrigada por assistirem até aqui. Até mais. Eu acho que esse vídeo deve ter ficado muito longo. Tchau, galera! Tá dormindo, dormiu. Gente. Beijo.